nós estamos nessa série de mensagens, né? Até quando? Nós falamos domingo passado, até quando nós vamos ficar fugindo? Até quando nós vamos fugir da presença de Deus? Vimos com Jonas fugindo da presença de Deus, rejeitando, desobedecendo a ordem de Deus. Jonas faz isso, ele tenta fugir, Deus vai atrás. Deus manda uma tempestade, o pessoal dentro do barco fica tudo desesperado, os marinheiros rezam para tudo que é santo, para tudo que é Deus que eles tinham, nenhum deles resolvem ir lá acordar Jonas. Jonas, vê se você clama o seu Deus aí, vê se ele faz alguma coisa. E ele fala assim, é por minha causa que está tudo isso, né? Eles descobriram lá, descobriram lá que era ele. Aí fala assim, joga eu no mar que vai resolver o negócio. Jogam ele no mar, a tempestade se acalma. E Deus dá uma segunda chance para Jonas. E aí no versículo 1 e 2 de Jonas 3, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. O que acontece? Ele prega, ele vai a Nínive, prega durante todo o tempo, por toda a cidade, e aquele povo se converte, aquele povo se arrepende. O rei fala para eles assim, olha, vamos proclamar agora um jejum, todo mundo de jejum, vamos ver se a gente jejuando aqui, se arrependendo dos nossos pecados, se Deus muda a nossa sorte, porque Ele falou que vai nos destruir, então nós vamos jejuar até os animais, ninguém coma, todo mundo em jejum. O que Deus faz? Deus realmente muda a sorte daquele povo. Por quê? Porque os ninivitas se humilharam, eles se arrependeram, eles pediram perdão dos seus pecados. Nós vamos ver daqui a pouco que nós não podemos nos acostumar, queridos, com o pecado. E nós vemos que Deus se arrepende de destruir aquela cidade, mas aconteceu um negócio, né? Olha só o texto, Jonas 4, de 1 a 3, de 8 a 11. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Versículo 8. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa dessa planta? Respondeu ele, sim, tenho. Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Será que Jonas tinha razão, queridos, para estar irado, para desejar a morte? Claro que não. Claro que não. Mas era o orgulho dele que foi ferido. Era o juízo próprio dele que não deu certo.
Ele desejava era a destruição daquele povo, não a salvação. Ele desejava era que Deus derramasse fogo do céu e queimasse aquela cidade. Ele ia ficar muito feliz. Mas Deus salva aquele povo, liberta aquele povo, trata aqueles corações. Muitas vezes, querido, será que nós não estamos igual a Jonas? Será que nós não estamos preocupados com coisas? Esquecemos que as pessoas são mais importantes, a salvação das pessoas são mais importantes. Nós estamos nos preocupando com muito trabalho, pessoas que não têm tempo para nada, nem para a sua própria família, de tanto trabalho. Chega em casa, quer só ficar quieto, né? Não quer participar da família. E o que acontece, queridos? Muitas pessoas estão indo para o inferno, sabe, sem a possibilidade alguma de salvação. Isso tem que mover o nosso coração, queridos. Isso tem que mexer com a gente. Nós somos muito melindrosos, as pessoas estão indo para o inferno, e nós estamos com diz que me diz, que coisinha daqui, sabe, porque falaram isso, porque falaram aquilo, porque meu vizinho fez isso, porque fez aquilo outro. As pessoas estão indo para o inferno, queridos. Jonas para, queridos. Jonas deseja a morte. Jonas não quer mais continuar. E algumas vezes nós fazemos a mesma coisa. Quando não acontece como a gente quer. Quando as coisas não correm como a gente planejou. Nós paramos. Nós ficamos bravos. Desejamos a morte. Nós queremos, não dá mais, essa vida não tem jeito mais. Queremos mais continuar. Não queremos seguir em frente. A gente para, queridos. Quantas vezes nós temos parado? Quantas vezes alguém se converte, queridos? E a gente acha assim na nossa pequenez, isso é impossível, aquela pessoa se converter. E aí a gente para, porque a gente não acredita na conversão dessas pessoas. Cuidado, queridos, muito cuidado. Cuidado para você não fazer os outros pararem. Cuidado com os teus pré-julgamentos. Cuidado com as fofocas, com os achismos. Porque tudo isso pode parar os outros, pode parar as pessoas e pode parar você. Falar sem saber o que está acontecendo, queridos. Fazer pré-julgamento. Cuidado. Às vezes alguém não está vindo na igreja. E aí as pessoas começam a falar, sem saber o que está acontecendo. Começam a fazer julgamentos sem saber. Se você não conhece, se você não sabe o que está acontecendo, fique quieto. Sabe, é melhor não falar nada. Porque senão nós podemos, queridos, ser um empecilho para os outros. Cuidado, queridos, para não sermos empecilhos. Se nós estamos, muitas vezes, falando das coisas, sabe, murmurando, reclamando, isso é sinal que nós já paramos. Mas pastor, eu estou servindo no ministério, o senhor não viu eu ali na foto? Eu até apareci na foto, bonito, gostoso, né? Foi lindo, maravilhoso. Você pode estar servindo no ministério, queridos, estar parado. Você pode fazer tudo e ainda assim estar parado. Então cuidado, queridos, muito cuidado. E o que nos leva a parar? O que leva a mim, a você parar? A perda do primeiro amor. Perder o primeiro amor leva as pessoas a pararem. O amor, queridos, o primeiro amor, aquele primeiro amor é uma fogueira que acende dentro do coração da gente. Acende, a gente quer tudo, quer que todo mundo
conheça Jesus, que as pessoas sejam salvas. E se você, nesse primeiro amor, você põe mais lenha, se você é um atiçador de fogo, que põe lenha, sabe, no primeiro amor do outro, sabe o que vai acontecer com esse fogo, com essa fogueira? Ela vai crescer, vai incendiar mais, vai pegar em outras pessoas vão incendiar também. Mas muitas vezes estamos jogando água, apagando o fogo do primeiro amor das pessoas. Sabe uma coisa que eu escuto, queridos, há muitos anos, não é coisa da igreja só missionária de Carapó, de tudo que é lugar. A pessoa se converte, está lá no fogo, né, crescendo, aí chega um infeliz, porque não é feliz uma pessoa dessa. Isso aí, daqui a pouco passa. Jogador de água, não é atiçador de fogo, não está jogando lenha, está jogando água. E o que nós somos, queridos? Essa frase é para nós refletirmos. Você tem jogado lenha ou água no primeiro amor seu e do teu irmão? Do teu irmão. O que você tem jogado no teu primeiro amor? Você tem jogado lenha ou água? E no do teu irmão? Você tem jogado lenha ou água? Houve um batismo agora, mês passado. Quantas lenhas você já jogou no primeiro amor daqueles que se batizaram? Quantas vezes você chegou para eles e falaram assim: poxa, que top demais, que Deus continua, conta comigo, estou orando por você, você é uma bênção. Mas nós, muitas vezes jogamos água. Por que você está fazendo isso? Por que você fez aquilo? Por que você fez aquilo outro? Nós precisamos cuidar, queridos, muito. Nós falhamos, queridos, por não alimentar o fogo. Nós falhamos por não alimentar o fogo em nosso coração, nem no coração do nosso irmão. Nós falhamos. Nós falhamos, queridos, porque permitimos que outras coisas apaguem o fogo no nosso coração. O que você tem permitido que apague o fogo de Deus na sua vida? O que você tem permitido, queridos? Espera aí, quais foram as lenhas, os gravetos que você juntou para atiçar o fogo no seu coração? Esse ano de 2024 está acabando, queridos. Daqui a pouco nós já iniciamos 2025. Esse ano passou assim. Parece que cada ano diminui. Cada ano está sendo mais ligeiro, mais rápido. E o que nós estamos fazendo, queridos? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos continuar fazendo, queridos? Sabe, irmãos, seja você, queridos, um atiçador de fogo, queridos. Seja você, sumiu aqui, queridos, estou abrindo de novo aqui. Sabe, sejamos nós, queridos, atiçadores de fogo. Porque, queridos, muitas vezes nós estamos parando o fogo das pessoas. Nós estamos sendo um empecilho. Nós estamos deixando de fazer aquilo que precisa ser feito na nossa vida, querido. Nós estamos deixando, sabe, de cuidar daquilo que é de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos deixando, sabe, nós estamos permitindo que muitas coisas entrem nos nossos corações. Nós estamos permitindo, queridos, que o mundo entre no nosso coração. E o que isso tem feito, queridos? Tem feito com que eu e você percamos o que Deus tem para nós. Nós temos feito isso, queridos. Pega meu celular aí, por favor, filho. Obrigado. Eita, Jesus. Não, fui eu que não peguei. Queridos, olha só, hoje, coisas de
de tecnologia, gente, que dá, né, dá esses problemas. Espera aí, irmãos, nós já vamos... Oi? Não está abrindo, queridos. Eu vou abrir aqui e aqui ele abre, né? E a gente continua. Graças a Deus também pelas tecnologias. Não dá no outro, né? Então, que nós, queridos, possamos ter esse coração de servo, obediente ao Senhor. Então, queridos, o que nos leva a parar? A perda do primeiro amor. Alimente o fogo, queridos, no seu coração. Alimente. Em primeiro lugar, o convívio com o pecado, queridos, nos leva a perder o primeiro amor. O convívio com o pecado. Olha só o que a palavra de Deus diz. O pecado andará solto por toda parte e esfriará o amor de muitos. O pecado está solto por aí, queridos. Não estou me referindo de quem vive no pecado. Quem vive no pecado, queridos, está distante de Deus, está longe de Deus, mas é para nós aqui. Sabe, esse texto é para nós, para que eu e você possamos perceber que o convívio com o pecado nos leva a perder o primeiro amor, nos afasta de Deus. Sabe, o inimigo trabalha de uma forma muito terrível, queridos. O inimigo tem trabalhado nas nossas vidas, no meio da igreja de Jesus Cristo, fazendo com que, sabe, nós percamos esse primeiro amor. E uma das coisas que ele tem feito é através das mídias sociais, das mídias, num contexto geral, levando com que a gente se acostume com valores contrários aos valores bíblicos, aos princípios bíblicos. Sabe, Satanás tem trabalhado e ele tem usado isso, obrigado, filho, e feito com que a gente, sabe, perca isso, esses valores da verdade bíblica. Mas que valores? Se nem conhecer a Bíblia, a igreja está conhecendo. Se nem ler a Bíblia, a igreja não está lendo. Que valores você vai defender? Que valores você vai falar assim? Não, esses são valores bíblicos, esses eu não abro mão. São princípios bíblicos, desse eu não vou abrir mão. Mas está sendo normal muita coisa. Por quê? Porque está tão, sabe, está passando tanto nas séries. Estou dizendo que você não possa assistir séries, nos filmes, não estou dizendo que você não possa assistir filmes, mas está sendo tão maçante, massacrado ao povo com valores contrários à palavra, com princípios contrários à Bíblia Sagrada, que está se tornando normal. Está se tornando normal adolescente ter vida sexual antes do casamento. Está se tornando normal pessoas, sabe, ficar um com o outro, ficar se agarrando. Está ficando normal isso. Está ficando normal. Eu fico com um hoje, com outro amanhã. Isso é normal? Não, não é normal e é pecado. Está ficando normal, sabe, xingar, falar palavrões que antes era absurdo. Hoje nós estamos vendo magistrados falando na corte. Isso é normal, queridos. Isso é o convívio com o pecado. E nós não podemos deixar que isso entre nas nossas vidas. Até quando nós vamos ficar parados? Até quando que nós vamos, sabe, conviver com o pecado e aceitar que isso entre nas nossas vidas, e por causa disso o amor de muitos está se esfriando? Por causa do convívio com o pecado. Mentirinha faz mal. Falar que faz e não faz, falar que vai e não vai. Depois eu invento uma coisa.
depois eu dou um jeito numa palavra. Mentira está sendo tão normal, queridos. Isso é água na fogueira do primeiro amor. Então, cuidado, queridos. Em segundo lugar, queridos, a falta de profundidade, sabe, nos leva a apagar o fogo do primeiro amor. Falta de profundidade. Infelizmente, amados, nós vivemos num tempo onde há muita falta de profundidade espiritual. Os crentes rasos, medíocres. Ai, que palavrão, pastor, medíocre. Sabe o que é medíocre, irmão? É mediano. Sabe, tá naquele negócio ali, estou a ponto de vomitar-te. Crentes que não buscam a Deus, sem profundidade. Muitas pessoas, muitos crentes vivendo na superficialidade. Sabe, na superfície não está se aprofundando no relacionamento com Jesus, só um relacionamento superficial. E aí a parábola do semeador, versículo 13 de Lucas 8, diz assim: as sementes que caíram sobre as pedras, são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Quando nós não desenvolvemos profundidade, queridos, nós vamos ter raízes superficiais. E você precisa, eu preciso, nós precisamos desenvolver profundidade. Porque sem raízes, ou com raízes superficiais, nós não vamos absorver o necessário para crescer, se fortalecer e frutificar. Nós não vamos, queridos. Rapidinho vai morrer. Pastor, mas será? A pessoa pode ficar 100 anos na igreja, ser superficial, e foi rapidinho. Porque o tempo passa rápido, queridos. Queridos, é visível ver crentes rasos, sabe, crentes sem alegria verdadeira, sem paz. Sabe por quê, queridos? Porque falta profundidade espiritual. E alegria não é é não ter problema. Sabe, paz não é viver na calmaria, não. É mesmo estando numa situação difícil, mesmo estando cheio de problema, mesmo estando com um monte de coisa para resolver, você tem paz e tem alegria. Porque a tua paz e a tua alegria tem um nome, é Jesus. É isso, queridos. Sabe por que está acontecendo isso? Porque estão vivendo, são crentes somente de cultos semanais. Não investem num relacionamento diário com Jesus. Aí eu fui na igreja. Estou pronto para a semana. Amanhã você tem que estar com Jesus de novo, gente. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias. Nós não podemos ser crentes semanais, de cultos semanais. Crentes que não oram, que não meditam na palavra, que não vivem, sabe, no Espírito, que não mortificam sua carne, o seu eu, a sua razão. Crentes que não se envolvem nos trabalhos da igreja. Eu já dou meu dízimo e minha oferta, tá bom. O Senhor não nos chamou para isso, queridos. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor te chamou para você se envolver. Eu quero ver você o ano que vem naquela foto, naquela filmagem. Não naquela, na próxima, do ano que vem. Quero ver você lá. Talvez você já esteve, agora não está mais. Eu quero que você volte. Porque o ano que vem, eu quero que você esteja junto conosco. Porque é isso, queridos. Nós precisamos, queridos, mortificar a nossa carne, se envolver com o reino, se envolver com Jesus, parar de viver na superfície, parar de não ter profundidade, de nos aprofundar. É isso que nós precisamos. Então, queridos, o convívio com o pecado,
A falta de profundidade espiritual nos leva a perder o primeiro amor. E, consequentemente, nos para. Em terceiro lugar, não permitir ser tratado nos leva a perder o primeiro amor. Como assim, pastor, ser tratado? É ser tratado. Eu preciso ir no médico de curar alguma coisa? Nós precisamos ir no médico dos médicos, no Senhor Jesus, no Espírito Santo de Deus, e falar: Senhor, trata a minha vida. Muito crente, não vou ser tão duro, mas com desvio de caráter. Sem caráter não existe, né? Ou nós temos desvio, mau caráter ou bom caráter. Crentes que não parecem com Jesus, que não exalam o bom perfume de Cristo. Porque não permite ser tratado. E aí vive uma frieza espiritual, porque está longe de Jesus. Porque, queridos, quando a gente chega perto de Jesus, quanto mais você chega perto de Jesus, mais você vai ser tratado. Porque mais você vai ver os ranços, mais você vai sentir o fedor, mais você vai ver a sujeira, mais você vai perceber: puxa vida, como que eu pude fazer isso até agora? Como que eu não enxerguei isso antes? Então, nós precisamos de profundidade, nós precisamos, queridos, atiçar fogo nessa fogueira, porque é isso que vai mudar a nossa vida, e vai permitir que a gente seja tratado, e volte ao primeiro amor. Esse terceiro fator, queridos, ele contribui para o esfriamento do amor pelo Senhor. Sabe, a falta de ser tratado em algumas áreas das nossas vidas, nós escondemos, nós ocultamos. Por fora está rindo, sabe, celebrando, aleluia, glória a Deus, mas por dentro, querido, só você sabe. E algumas coisas estão no seu inconsciente que você nem sabe, que ficaram lá atrás, e a sua mente fez questão de ocultar, esconder, para que você não seja tratado, para que você não seja ferido, e você precisa trazer isso à tona. Queridos, é o furúnculo. Não tem jeito, às vezes precisa espremer, dói, mas precisa sair a sujeira, gente. Nós precisamos ser tratados. Na parábola do semeador, que um dos exemplos, né, como potencial de frutificação da palavra de Deus, pode ser abortada nas nossas vidas, pode ser tirada, é a falta de raiz de profundidade. Mas também tem outra, aquelas que caíram, aquelas sementes que caíram entre os espinhos. Queridos, nós temos dificuldade de perceber áreas na nossa vida, porque nós queremos ocultar, nós queremos esconder. Tem alguns gatilhos, queridos, que desperta a gente, e você sabe muitas vezes que tem alguma coisa, mas logo você tenta esconder de novo, logo você tenta ofuscar aquilo. Por quê? Porque aquilo te machuca, aquilo te fere, aquilo te traz lembranças que você não deseja. Me permita, Nádia, mas a Nádia já expôs, já falou aqui, enquanto ela não colocou para Jesus o coração dela, falou: Senhor Jesus, pode fazer o que for necessário fazer, o que for preciso fazer. Ela não foi curada, não foi liberta. Mas quando ela fez isso, Jesus libertou tremendamente, de uma forma sobrenatural. Queridos, nós temos dificuldade de olhar para as nossas mazelas, para as nossas falhas. Nós temos dificuldade de enfrentar quem nós somos de verdade. Nós temos dificuldade de olhar no espelho e falar: Senhor, eu sou esse cara mesmo. Eu sou esse traste mesmo. Senhor Jesus, tem misericórdia, porque se não fosse o Senhor mesmo, eu mesmo me acabaria comigo mesmo. Queridos, nós precisamos olhar para dentro de nós, para a nossa mente. E às vezes a gente está achando: não tem nada a ver.
Se não prejudica, prejudica, querido. Machuca, dói. Áreas na nossa vida que não são tratadas, sufocam a nossa fé, sufocam o nosso amor a Deus, sufoca o nosso amor às pessoas, sufoca a gente. Precisa ser expurgado, gente. Precisa ser tratado. Precisa trazer para fora, precisa ser limpo. Nós precisamos disso. Então a queda espiritual, queridos, ela nunca é um ato instantâneo e imediato na nossa vida. É progressivo. A pessoa não cai espiritualmente assim, puff. Ela vai dando brecha, vai dando oportunidades para o pecado, vai convivendo com ele, vai falando, não faz mal, né? O que é isso? Eu peço perdão. Jesus é bom. Ai, Jesus, o Senhor perdoa. Se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Aleluia, glória a Deus. É verdade, esse texto é verdade. Mas nós muitas vezes fazemos como que se fosse apenas uma fala. Sem arrependimento, queridos, não tem perdão. Tem que ter arrependimento. Tem que confessar, mas tem que arrepender. Nós não podemos negligenciar, querido. Nós estamos achando que, coisas inocentes, nós estamos achando que são, é tão inocente, não tem problema nenhum. Até as crianças estão fazendo hoje, fulano faz, ciclano faz, olha a família deles, que linda, maravilhosa, o Beltrano também faz, olha só como eles são perfeitos, então não tem problema nenhum. Nós estamos perdendo princípios bíblicos porque não buscamos a Deus, porque estamos vivendo uma vida de convívio com o pecado, estamos vivendo uma vida de, rasa, uma vida rasa espiritual, e não estamos nos permitindo, não estamos permitindo que o Espírito Santo de Deus nos trate, nos cure, nos liberta, porque nós estamos fugindo da luz. Quando começa a aparecer as sujeiras, você dá um jeitinho, dá uma conversadinha consigo mesmo, se auto-sabota, né? E não é tratado. Amós 3:3 diz, 2 pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. Queridos, como nós vamos andar junto com o nosso irmão, se nós não formos tratados, gente? Como nós vamos amar se nós não amamos? Como que nós vamos perdoar se nós não perdoamos? Nós temos que ser tratados, temos que ser curados, temos que ser libertos. Nós precisamos disso. Precisamos de cura na nossa alma, queridos. Cura na alma. Nós precisamos. Quem cura a nossa alma é só Jesus. É só Ele que cura a nossa alma. Mas nós temos que descobrir o que está oculto na nossa alma e pôr para fora para que haja cura e libertação, querido. Nós precisamos disso. Então, queridos, o convívio com o pecado, a falta de profundidade espiritual e não permitir ser tratado nos leva a perder o primeiro amor. E, consequentemente, nos para. Nos para. Até quando vamos ficar parados, queridos? Até quando? Em quarto lugar, as distrações. Os cristãos estão se distraindo facilmente. Estou dizendo que estão em pecado, mas estão se distraindo facilmente. Estão perdendo foco, até mesmo com coisas boas, com coisas corretas. Quer um exemplo? Olha só o texto. Marta respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, esta não lhe será tirada. Irmãos, nós estamos, nos perdendo nas distrações. Para mim isso é muito forte, esse texto é muito forte, porque Deus falou comigo muito forte sobre isso. Apenas uma coisa é necessária, querido. Apenas uma coisa, mas nós estamos fazendo tantas coisas. Nós somos sendo tentados a fazer tantas coisas e perdemos o foco, queridos. Nós temos que vigiar.
com as distrações, queridos, até mesmo com as coisas boas. Marta estava lá, queridos, ela estava fazendo alguma coisa errada? Não, ela estava fazendo o que era bom, comida, né? Ela estava fazendo o serviço da casa, estava lá, mas ela estava distraída, queridos, porque uma coisa só era importante, e ela estava perdendo. Marta estava perdendo o que era importante. Então, queridos, não tire o foco, querido, daquilo que é importante. Não tire o foco daquilo que importa. E o que importa é o Senhor Jesus em primeiro lugar na nossa vida. É isso que importa, querido. É isso que importa para mim e para você. Sabe? Mas as distrações, nós estamos, sabe, são tantas coisas nos distraindo nos dias de hoje, queridos. Ofuscando. E o Senhor Jesus está dizendo, uma coisa só é necessária. Apenas uma é necessária. Estar com Ele. Jesus em primeiro lugar. Ele, é só Ele, é por Ele e para Ele. Tudo que nós fizermos tem que glorificar o Senhor. Nosso trabalho tem que glorificar o Senhor. Os nossos estudos têm que glorificar o Senhor. O nosso louvor tem que glorificar o Senhor. O nosso descanso tem que glorificar ao Senhor. É tudo, queridos. Ah, pastor, mas tudo? É tudo, queridos. Deus não aceita menos do que tudo. Deus não aceita menos. Então, se você quer se tornar um cristão, lembre-se disso. Que Deus não aceita menos do que tudo. É tudo. Se você quer ser um cristão, é esse o caminho. Ah, mas uma cantadinha aqui, um chavecozinho ali, não faz mal. Faz, é pecado. Um abraço, sabe, querendo alguma coisa a mais, faz mal, é pecado, gente. Então nós precisamos cuidar, queridos, uma coisa só, apenas uma é necessária. Não perca o foco de Jesus, queridos, na sua vida. Não perca o foco. Convive com o pecado, a falta de profundidade espiritual, não permitir ser tratado e as distrações nos levam a perder o primeiro amor. E, consequentemente, nos para. Por que você está parado? O que te parou? O que fez você parar? Agora, o que faz você voltar? O que leva você a voltar? É a restauração, queridos, é sermos restaurados. O que nos leva a voltar é restauração, é cura, é libertação. E aí Apocalipse 2:5, a carta à igreja de Éfeso diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Jesus nos revela o caminho de volta, queridos. O caminho de volta é, lembra, é o lave. Guarda essa, é lave, queridos. O caminho de volta é o lave. É você precisa se lembrar de onde você caiu. Você precisa se arrepender. Se arrepender. E você precisa voltar à prática das primeiras obras. Não tem outra escolha, queridos. É só isso. O que nós podemos fazer? Temos que lembrar de onde nós caímos. Onde nós perdemos o primeiro amor. Onde, quem jogou água no nosso fogo, na nossa fogueira? Será que fui eu? Eu mesmo? Será que eu permiti que alguém jogasse? Por que eu parei de pôr lenha na fogueira? Por que eu deixei de buscar? Por que eu fui me tornando um crente superficial? Por que eu fui me afastando? Por que eu fui, sabe, achando que o convívio com o pecado não tinha nada a ver? Por que eu fui abandonando? Por que eu não permiti ser restaurado? Por que eu não permiti ser tratado? Por quê?
Jeremias, queridos, ele é fabuloso. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória, queridos, lembranças que podem produzir restauração na sua vida. Traga à memória o que pode te dar esperança. Nós temos muitas memórias perdidas que devem ser trazidas para que haja cura e restauração. Muitas memórias, queridos, que nós precisamos voltar, né? Talvez alguns momentos no seu passado, algum lugar que você passa e você lembra, né? Gente, é tão interessante. O cheiro está aqui na sua memória. O cheiro não está no seu nariz, está na sua memória. Eu acho que todos nós já passamos. Eu lembro do cheiro do arroz da minha avó. Quando eu passo num lugar e eu sinto o cheiro do arroz da minha avó, me leva lá naquele lugar, lá na casa da minha avó, ela cozinhando naquele fogão a lenha, aquele arroz, sabe, volta e meia arroz e acerta um daqueles, né? E aí me leva, não que ela erra os outros, tá? Mas ela acerta aquele cheiro que me traz aquela memória gostosa, prazerosa. E às vezes, queridos, algumas coisas nos trazem à memória períodos de oração, dias de jejum, noites inteiras de vigília, mas fica só na lembrança. Fica só na lembrança, nada muda, nada acontece na nossa vida, não damos nenhum passo na direção para a mudança. Nós temos que lembrar, queridos, que nós precisamos de ter um relacionamento intenso com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com Jesus. Não é um relacionamento superficial, mas é um relacionamento profundo, seguro, forte, porque vai vir dias difíceis, queridos, cada dia vai ficar mais difícil. E nós precisamos ter raízes profundas. Raízes profundas nos remetem à produção de frutos, a frutificar. Raízes profundas são árvores que produzem. É o salmista dizendo, né? As raízes ali na beira da água, no tempo certo dá o seu fruto, e tudo quanto faz vai ser bom, vai ser bem sucedido. Raízes profundas, queridos, tem que haver produção de frutos. Se não tiver produção de frutos, estamos com raízes superficiais. Não estamos nos aprofundando. Mas eu sou crente, pastor. Eu leio a Bíblia todo dia, eu oro. Amém, irmão. Mas está precisando mais. Alinhar o seu coração com o coração de Deus. Eu preciso alinhar o meu coração com o coração de Deus. Porque só saudade não basta, queridos. É necessário arrependimento. É necessário uma dor intensa por estar, sabe, para querer, para desejar ser como antes. Eu queria. Como que eu já ouvi tanto isso, querido. Eu já falei também bastante isso. Gente, a gente fazia isso, fazia aquilo outro. Eu quero ler um texto, já estou caminhando para o final. Tiago 4, 8 a 10. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Nós precisamos nos achegar a Deus. Só tem um jeito, queridos, de nós começarmos a andar. É nos achegar a Deus. É limpar as nossas mãos, é purificar o nosso coração, sabe, é largar de ter ânimo dobre, sabe, é parar de fazer coisas erradas, é limpar o nosso coração. Nós precisamos nos afligir,
lamentar e chorar. Esse afligir, queridos, é como que se nós não precisamos fazer isso porque Jesus já pagou o preço por nós, mas é como que se se fosse necessário, nós nos maltratarmos para isso. Não é necessário, não precisa. Se nós precisássemos fazer isso, nós poderíamos fazer. Mas nós precisamos, sabe, nosso coração precisa se dobrar perante o Senhor, lamentar, chorar, se converter o nosso, sabe, nós estamos dando risada, queridos, mas nós deveríamos estar chorando, lamentando, queridos, porque as pessoas ao nosso redor estão como Jonas, como Deus falou para Jonas: Jonas, você está preocupado com uma árvorezinha aqui que morreu, mas não está preocupado com uma cidade de 120 mil habitantes, que eles não sabem a diferença da mão direita para a esquerda. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas, queridos, sabe, com alguma coisa dentro da nossa casa, e esquecemos das pessoas, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa cidade, das pessoas que precisam de Jesus nessa cidade. E amanhã não, começa hoje, porque se você sair hoje aqui, querido, não estou dizendo para você ser chato, mas estou dizendo para você não perder as oportunidades. A maior hora que você for trabalhar é o teu campo, lá. A hora que você for para a escola, lá é o teu campo, lá é o teu ministério, coloca em ação. A hora que você cumprimentar o teu vizinho, é o teu campo. Aquela pessoa que você não suporta mais, é a hora de você amá-la. É a hora de você mostrar o amor de Deus na sua vida para com ela. Aquela pessoa que te aporrinha, aquela pessoa que te massacra, é hora de você mostrar o grande amor de Deus por ela. Que Jesus te amou e por isso você a ama. Nós precisamos voltar a agir, queridos, como no início da nossa caminhada com Jesus. Sabe, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar. É tempo de nós resgatarmos nosso amor ao Senhor. É tempo de cura, de restauração. E o Senhor quer o nosso amor total a Ele. Que nós o amemos totalmente. Que nós possamos sempre nos apossar, queridos, da graça do Senhor. Para que nós possamos viver intensamente a nossa obediência ao maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que você vai fazer amanhã, queridos? Quando você levantar e sair. Para você refletir e praticar. Primeira pergunta: você está parado? Até quando? Segunda pergunta, queridos: o que te fez parar? Por acaso você perdeu o primeiro amor? Não jogou lenha na fogueira? Começa a pôr fogo, queridos. Começa a pôr fogo nessa fogueira. Vamos começar a pôr fogo, gente, nessa fogueira. E a última: seja restaurado hoje, queridos. Lave. Bem propício esse acróstico aqui, né? Lave. Lembra-te, arrepende-se e volte. Volte à prática das primeiras obras. Lembra de onde você caiu. Arrependa-se por ter permitido jogarem água no teu fogo, porque você mesmo jogou água no teu fogo. E volte, queridos, a praticar as primeiras obras. Amém?